Olá, boa tarde para você. Essas são imagens de São Paulo, de onde falamos para todo o Brasil, para vários países, pela Record News Internacional. E está aberta a temporada de troca de presentes de Natal, mas a loja pode sim se recusar a fazer isso. Felizmente, essa não é uma prática comum. Ao contrário, os lojistas querem que os consumidores voltem às lojas, porque nisso há possibilidade de mais vendas. Na troca, não podemos esquecer a nota fiscal. Agora, como se trata de presentes, a exigência é de que o produto esteja com a etiqueta original. Você sabe quais são os seus direitos na troca dos presentes? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas redes sociais, use a hashtag #LinkRecordNews e vamos aos destaques desta tarde. Vendas parceladas neste Natal recuam quase 1,5%. Foi o terceiro ano seguido de queda, segundo o Serviço de Proteção ao Crédito. Menina de 6 anos morre ao cair da janela de um prédio de 6 andares na zona sul de São Paulo. Quando a equipe de socorro chegou, a criança já estava sem vida. Partes do avião militar russo que caiu neste fim de semana no Mar Negro são encontradas a 27 metros de profundidade. Não houve sobreviventes. Divida sua opinião com a gente, participe. Começa agora a segunda edição do Link Record News. A gente começa essa edição falando que o mundo da música está em luto. Morreu no dia de Natal uma lenda do pop internacional, o britânico George Michael, aos 53 anos de idade. Ele foi dono de hits que estouraram nos anos 80. Michael morreu em casa, na Inglaterra, vítima de uma parada cardíaca, segundo o empresário dele. Nas redes sociais, celebridades lamentaram a morte de George, como o amigo Elton John. A fama começou no Wham, uma dupla formada com seu colega de escola, Audrey Ridley. Depois, ele despontou em carreira solo. Foi indicado a 8 Grammys e venceu 2. Uma pelo dueto com Aretha Franklin. E a outra com a canção Faith. Fora do sucesso na música, o britânico tinha um histórico polêmico. Caiu no mundo das drogas e foi preso algumas vezes. Ele ainda foi flagrado com outro homem em um banheiro público. Foi quando assumiu a homossexualidade. I want people to know that I have not been exposed as a gay man. Cantor, compositor, produtor. Foram 3 décadas de uma carreira musical que fez George Michael se tornar um dos artistas mais famosos do mundo, com mais de 100 milhões de discos vendidos. Pela primeira vez desde 2004, a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping informou queda nas vendas no acumulado de um ano. O resultado em 2016 é 3,2% menor do que em 2015. As vendas do período acumularam 140 bilhões de reais em shoppings de todo o Brasil. Com o resultado negativo, o segmento encolheu 12,9% em 2016, encerrando o ano com cerca de 18 mil pontos de venda a menos do que no ano passado. E começou a temporada oficial das trocas dos presentes de Natal. E a notícia ruim é que a loja pode se recusar a fazer isso, mas essa, felizmente, não é uma prática comum.
Ao contrário, os lojistas querem que os consumidores voltem às lojas porque nisso há a possibilidade de novas vendas. As trocas são realizadas com a apresentação de nota fiscal, mas no caso dos presentes, a exigência é de que o produto esteja com a etiqueta original. Depois da troca de presentes, muita gente precisa fazer outra troca, a de mercadoria, por tamanho, cor ou preferência de produto. Mas, atenção, nem todas as lojas fazem o serviço, que não é obrigatório. A menos que o produto esteja com defeito. A troca obrigatória é só produtos com defeito. Cada loja tem suas próprias regras. Nesta, as trocas normalmente são feitas com a apresentação de cupom fiscal. Mas como no Natal quem vem trocar não é quem comprou, a roupa precisa estar com a etiqueta. O cliente que ganha esse presente, ele tem por 30 dias, não precisa do cupom fiscal, somente a etiqueta de troca. Mais do que uma maneira de resolver o problema do cliente que precisa trocar a mercadoria, os lojistas veem esse momento também como oportunidade de conquistar um público diferente e fazer novas vendas. Trabalhamos muito forte em cima da troca, em função de criar esse relacionamento com o cliente. Agora, a enquete do dia, você sabe quais são os seus direitos na troca dos presentes? Para votar nas redes sociais, entre no Twitter e no Facebook da Record News. Comente, participe, use a hashtag #LinkRecordNews. Você também pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O telefone é o 95307-1851, o DDD é o 11. A prevenção ainda é um dos melhores métodos para evitar afogamentos, muito comuns no verão. E principalmente agora, em época de festas. Pais atentos na hora do mergulho no mar ou na piscina podem reduzir em até 85% o risco da criança se afogar. As crianças adoram praia e piscina. Por isso é difícil controlar os pequenos no verão. Quer ver se o dia for de sol e calor. E os pais precisam mesmo ficar atentos aos perigos. Neste ano, segundo a Associação Brasileira de Salvamento Aquático, o Brasil registrou uma média de 17 pessoas afogadas por dia. Muitas pessoas não sabem, mas afogamento é a segunda maior causa de morte em crianças e adolescentes no mundo. Por isso é tão importante a prevenção desde quando somos assim, bem pequenininhos. E para garantir mais segurança, pais estão optando por colocar os filhos cada vez mais cedo nas aulas de natação. Para as crianças dessa faixa etária, perto dos 10 anos de idade, além de aprender a nadar, são repassadas orientações importantes. Uma delas é, quando o colega estiver se afogando, nada de tentar socorrer. A dica é jogar uma boia e chamar um adulto. E os bebês a partir dos 6 meses de idade também podem ir para as aulas de natação. Claro, junto com os pais. Hoje eles não têm medo, eles têm respeito. Eles esperam um comando de alguém, eles esperam a gente fazer o convite para eles se jogarem na piscina ou entrarem no mar. Esta professora explica que mesmo passando por treinamentos, qualquer criança precisa ser supervisionada de perto. Jamais deixar brinquedos dentro da piscina, nem em volta da piscina, porque isso é um chamariz para a criança. Às vezes a criança vai querer se estender um pouquinho mais para pegar um brinquedo e é aí que acontece o acidente, ela cai. Não deixar a criança sozinha com boias ou flutuadores, achando porque a criança sabe nadar, é sempre muito perigoso. Instalar cerca de proteção em volta da piscina, se for residencial. E praia, respeitar a sinalização das bandeiras, não deixar a criança sozinha entrar no mar. A partir de 1º de janeiro de 2017, as tarifas de embarques para voos domésticos e internacionais serão reajustadas em 6 aeroportos. A portaria que reajusta os valores foi publicada nesta manhã no Diário Oficial da União. Os novos valores vão valer para os seguintes aeroportos: Juscelino Kubitschek, Aeroporto Internacional de Guarulhos, Aeroporto de Viracopos, Galeão, Confins e de Natal. Também foram alteradas outras tarifas, como as de pouso, permanência de aeronaves e de armazenagem de cargas importadas. Nunca foi tão fácil abrir uma pequena empresa, graças a um sistema que permite a abertura em até 5 dias e elimina a burocracia. Todo o processo pode ser feito pelo computador.
Quem vê a fábrica de Alexandre assim, a todo vapor, não imagina que ele era jogador de futebol e vendia bombons de porta em porta para ajudar no orçamento. O comércio só virou negócio em 2011. Alexandre resolveu ser microempreendedor. Para isso, fez vários cursos e aprendeu sobre saúde financeira da empresa. Eu falo muito que eu fui da bola pro bolo, né? Deu certo. Com o tempo, as demandas dos clientes só cresceram. E em 2014, Alexandre teve que trocar de sistema e criou uma microempresa. Agora, a expectativa para o ano que vem é que os bombons cresçam ainda mais. Nada que assuste o empresário. Desde 2015, em Brasília, é possível abrir uma empresa considerada de baixo risco em até 5 dias. Antes, a média de tempo era de 83 dias. Por meio de um sistema chamado Registro e Licenciamento de Empresas, o empresário pode fazer tudo pelo computador. Abrir a empresa, alterar o cadastro, conseguir as licenças de funcionamento e ainda dar baixa na empresa. Nós estamos dando um salto do medieval para o digital. No digital, quem viaja são os dados e não as pessoas. Além de diminuir a burocracia, a ideia é também fazer com que as empresas se tornem mais competitivas, assim como o que aconteceu com a do Alexandre. Eu acredito muito no apoio do governo em questão do microempreendedor, do empresário que está começando, para que ele tenha facilidades na forma de conduzir o seu negócio. Como Brasília foi pioneira e o sistema foi um sucesso, a ideia agora é expandir a rede simples para todo o país no ano que vem. Nós temos que levar primeiro para as grandes capitais, que é onde tem o grande problema do licenciamento. Quem sabe São Paulo nos dá uma resposta muito rápida, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, né? Porque aí você já pega uma massa crítica que seria suficiente para poder levar como exemplo para todo o Brasil. O aumento no salário dos vereadores de São Paulo está suspenso. A Justiça entendeu que o reajuste fere a lei de responsabilidade fiscal, porque os vereadores não podem votar aumento nos 180 dias finais dos mandatos. No dia 20 de dezembro, a Câmara aprovou um aumento de 26% nos salários dos vereadores. Eles ganhavam, em média, um salário bruto de R$ 15 mil e passariam a ganhar R$ 18.991. 30 vereadores votaram a favor do aumento e 11 votaram contra. Revoltadas, 12 pessoas invadiram a sessão da Câmara em protesto contra o reajuste. A Câmara ainda pode entrar com recurso contra essa suspensão. Medicamentos de uso contínuo que serviriam para ser entregues de graça para a população estão em falta nos postos de saúde de Caieiras, na Grande São Paulo. Na frente dos postos de saúde de Caieiras, na Grande São Paulo, as reclamações. Gente que chega com a receita na mão e sai sem o remédio que precisa. Nunca tem a medicação que a gente precisa, é medicação de uso contínuo, né? Todo mês a gente tem que vir pegar e nunca tem. Faz tempo que essa situação se prolonga? Essa losartana já faz uns 3, 4 meses que não tem. Eu já tive um começo de AVC. Se eu ficar sem essa medicação, para mim, é complicado, né? A aposentada pegou vários comprimidos, mas o primeiro item da receita ficou faltando, o medicamento losartana, que ajuda no controle da pressão. Comprar, né? É o jeito. Fica sem outra coisa, mas tem que comprar, né? É o direito nosso, né? Enquanto nós tiver vida, tem que tomar seu remédio para controlar a doença, né? Porque tem problema, que nem o meu problema de coração, se eu não tomar remédio, eu morro. Com uma câmera escondida, nossa equipe entrou no CIAS, o Centro Integrado de Atendimento à Saúde, à procura de 4 medicamentos: carvedilol, hidralazina, omeprazol e losartana. O primeiro item da lista, por lei, não precisa ser entregue de graça, mas até o meio do ano era distribuído para a população. Carvedilol já chegou? Não. Esse losartana tem? Não, esse tem omeprazol, né? E hidralazina? Também não. A hidralazina, que é de alto custo, deve ser retirada nas farmácias do governo estadual. E aí não é aqui? Dos medicamentos desta lista, 2 devem ser distribuídos de graça pela prefeitura: a losartana e o omeprazol. Mas aqui em Caieiras, os moradores percorrem as unidades de saúde e não encontram o que precisam.
Dona Sônia já foi em 3 postos de saúde, mas continua sem o medicamento do filho. Aí a gente tem que comprar, né? Tem que apelar no dinheiro, né? Apertar um pouquinho e comprar ele. Tá certo, ele é barato, ele custa R$12. Mas é assim, se você colabora com o prefeito tem que colaborar com você com alguma coisa. Ainda estivemos na Policlínica do Jardim Vera Tereza. O estoque também está zerado. Carvedilol e Gralavina de 50. Não tem. Omeprazol não tem também. O secretário de Saúde de Caieiras confirma a falta e explica que a prefeitura tem dificuldade para comprar os medicamentos. A dificuldade normalmente é as empresas que participam da licitação ou não têm a documentação correta para que participem do processo licitatório, ou às vezes elas participam do processo licitatório, mas elas não chegam no preço que nós podemos pagar. Existe uma tabela que regula, né, o valor que o governo pode pagar por determinada substância. Ele espera regularizar a distribuição até o fim do ano. Nosso departamento de compras não parou, tá? Ele está tentando entrar em contato com empresas novas para que a gente possa tentar regularizar o mais rápido possível essa situação. Então precisa correr, porque só tem esta semana para cumprir a promessa. O sucesso na cirurgia de um jovem de 15 anos que aguardava um transplante de coração é um dos destaques que eu vou mostrar para vocês já já. E vamos prestar serviço aqui no nosso link. Essas são imagens ao vivo da Avenida Paulista, Centro Financeiro de São Paulo. E o motorista não enfrenta lentidão nesse momento, segundo a CET. Fique com a gente, voltamos em instantes. Link Record News de volta, agora 3 horas e 23 minutos pelo horário brasileiro de verão. E um publicitário de 33 anos foi morto na porta da padaria na zona leste de São Paulo. O crime teria acontecido depois de uma discussão por causa da explosão de fogos de artifício. O publicitário Evandro Matos, de 33 anos, foi morto bem em frente a essa padaria na zona leste de São Paulo. O crime aconteceu na noite desse domingo, poucas horas depois dele ter postado essa foto com a família. Esse comerciante, que estava na padaria no momento do crime, conta que tudo foi muito rápido. Aí saiu todo mundo para fora. Quando viu que estava a pessoa caindo no chão, o outro querendo socorrer, querendo salvar, e o cara suspirando. E quem estava na padaria não viu nada. Eu estava lá dentro e não vi nada, entendeu? As câmeras de segurança da padaria, de acordo com o gerente, não estavam funcionando. As minhas câmeras estão com o HD dela sobrecarregou e não está gravando mais. Ah, não gravou nada. Eu conversei com o rapaz dali, a câmera dele está funcionando. As câmeras que o gerente da padaria falou são essas aqui, ó. Tem uma desse lado, essa outra que pega a padaria bem de frente e tem mais uma aqui atrás, ó. A polícia ainda não teve acesso a essas imagens porque a lanchonete está fechada. E é com elas que a investigação deve começar para tentar identificar quem é o autor desse crime. O que se sabe, por enquanto, é que ele saiu da padaria e fugiu aqui, ó. Depois, não foi mais visto. Além da família, o publicitário tinha outras 2 paixões: a música e o São Paulo, o time do coração. Na casa, a menos de um quarteirão da padaria, a família, muito abalada, não quis gravar a entrevista. Um militar norte-americano que serviu na guerra do Afeganistão foi morto em Goiânia durante uma festa em família. O autor do crime foi o sogro do norte-americano Forrest Michael Platts, de 48 anos. Ele estava discutindo com a esposa, que é brasileira. A mãe dele entrou na briga e teria sido empurrada pelo genro. Forrest era militar aposentado das Forças Armadas dos Estados Unidos e estava no Brasil há cerca de 3 anos. Ele morava com a esposa e o filho de 2 anos em Goiânia. O serralheiro Marcelo Cardoso, que matou o militar, fugiu do local, mas foi encontrado e agora está preso. Aposentado de 58 anos foi baleado quando tirava o carro da garagem na zona sul de São Paulo. As imagens de monitoramento flagraram toda a ação. A câmera de segurança de um vizinho gravou tudo o que aconteceu por volta das 6 da manhã. Simval tira o carro da garagem e desce para fechar o portão. É neste momento que 2 bandidos se aproximam. Um deles anuncia o assalto com uma arma, enquanto o outro tenta entrar no carro. Um terceiro assaltante dá cobertura. Simval corre para tentar fugir, mas é baleado. Os assaltantes não conseguem levar o carro automático e fogem apenas com o celular da vítima.
Simval caminha devagar até o portão de casa. Ele está baleado no abdômen. Uma vizinha que presenciou a violência se aproxima para ajudá-lo. Neuma conta que ficou muito assustada ao ver o homem machucado. Eu trouxe ele até a casa dele, né? Trouxe ele até a casa dele, sentei ele aqui na porta, aí chamei pela família dele que estava todo mundo dormindo, né? Os bandidos fugiram num outro carro estacionado a poucos metros da casa. A polícia ainda não tem pistas deles. Simval Carvalho de Souza tem 58 anos e mora nesta casa há mais de 30. Ele foi abordado pelos assaltantes no momento em que saía para trabalhar. Era o último dia antes das férias. Um dos filhos dele estava dentro da casa e, quando ouviu o disparo, correu para o portão. Tiago tentou deixar o pai consciente até a chegada do resgate. Ele começou a querer dormir, a gente colocou ele deitado, né, pegou uma almofada, eu fiquei o tempo todo segurando na mão dele, falando, conta de novo, pai, o que aconteceu, fala aí, para manter ele acordado, né, para manter ele conversando com a gente. Simval tem 3 filhos, é aposentado, mas trabalha como técnico no metrô. Segundo a família, é um homem alegre e de bem com a vida. Acordar desse jeito, né, com a notícia de um assalto, ainda mais com o seu pai e na frente da sua casa, isso é inacreditável. Nunca tinha acontecido comigo, nunca imaginar que a gente ia ser surpreendido por um revólver, né, aqui tão perto de casa. Agente penitenciário reage a assalto e atira em bandidos na rodovia Raposo Tavares, em São Paulo. Os criminosos, um de 13 e outro de 15 anos, foram atingidos na perna. A vítima é este agente penitenciário. Ele tinha saído de casa para comprar um lanche e, quando voltava, foi abordado pelos 2 adolescentes. Os menores cercaram o carro e anunciaram o assalto, mas o agente reagiu e deu 4 tiros. A tentativa de assalto aconteceu às margens da rodovia Raposo Tavares, na zona oeste de São Paulo. Os menores disseram que moram em um bairro do outro lado da pista. Eles atravessaram a Raposo Tavares e ficaram esperando uma vítima. E segundo a PM, esse tipo de assalto é comum aqui nesse ponto, porque os motoristas precisam reduzir a velocidade nessa lombada. E foi exatamente isso o que aconteceu com o agente penitenciário. Os tiros atingiram as pernas dos adolescentes. Os 2 foram levados conscientes para o hospital. Um deles tem 13 e o outro 15 anos. Eles estavam com esta arma de brinquedo. A dupla não tinha passagem pela polícia. Uma criança de 6 anos morreu hoje após cair do 20º andar de um prédio na zona sul de São Paulo. Segundo os médicos do SAMU, ela foi encontrada sem vida. A perícia da Polícia Civil está apurando o motivo da queda. Nosso jornalismo segue acompanhando esse caso e pode voltar a qualquer momento com mais informações. E agora uma ótima notícia para um adolescente de 15 anos que mobilizou muita gente nas redes sociais. Uma campanha com apoio de jogadores e celebridades foi lançada para ajudar o garoto Guilherme a fazer um transplante de coração. E na véspera do Natal, finalmente ele conseguiu um coração compatível e realizou a cirurgia tão esperada. Foram meses de apreensão e angústia, mas depois deste Natal, a família pôde voltar a sorrir. O filho do Raul e da Adriana, o Guilherme, de 15 anos, recebeu o coração que precisava. É uma alegria fantástica. Foi o melhor presente de Natal da minha vida, viu? E eu acredito que é a da minha família também. É um milagre. Eu tenho, pro resto da minha vida, eu vou agradecer muito a Deus. Muito, muito. Um problema cardíaco fazia com que o coração do Guilherme aumentasse de tamanho. A doença apareceu quando ele passou por tratamento contra a leucemia, ainda criança. Nos últimos meses, o problema se agravou e Guilherme recebeu apoio de uma campanha na internet que uniu jogadores de futebol e policiais militares. Força aí, rapaz, você vai melhorar. Tudo de bom. Olá, Guilherme. Estou aqui para te mandar um grande abraço, te desejar força e que Deus te abençoe muito, viu, guerreiro? Fica com Deus. Tchau, tchau. Além da torcida do Neymar, 2 jogadores da Chapecoense gravaram mensagens para o Guilherme, dias antes da tragédia na Colômbia. Mas mesmo com tanto apoio, ainda faltava um coração compatível. Até que, nesta véspera de Natal, a família recebeu a notícia de que um doador tinha aparecido. No fim da manhã, uma equipe do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas de São Paulo chegou a Goiânia e captou lá o coração que tinha o tamanho certo para o transplante. Por volta das 5 da tarde, o avião pousou no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Enquanto isso, outra equipe de médicos aqui do INCOR
preparava o Guilherme para receber o novo coração. Ele tomou os remédios que ajudam a combater a rejeição em casos de transplante. E por volta das 6 da tarde, foi levado para o centro cirúrgico. A cirurgia acabou em média meia-noite. No horário do nascimento de Jesus, meu filho renasceu. A família fazia uma campanha para custear um tratamento alternativo ao transplante e já tinha arrecadado R$200 mil em doações. Mas, como a cirurgia foi um sucesso, o próprio Guilherme sugeriu que esse dinheiro fosse repassado a Isabela, essa menina de 12 anos que nasceu com má formação no intestino. Ela precisa fazer uma operação na Inglaterra. Ela teve gastrosquise no meu útero, que o intestino fica para fora da cavidade abdominal. E quando ela nasceu, ela já submeteu a uma cirurgia. E depois disso, já foram aí mais de 30 cirurgias. A atitude de Guilherme não surpreendeu a família, que descobriu que o jovem trocou de coração, mas continua generoso. Hoje em dia é difícil da gente ver alguém tendo esse tipo de atitude, né? Realmente foi de Deus que tocou no coração dele e mandou pra gente. Nós não nos conhecíamos, apesar de ser da mesma família policial militar. Guilherme continua internado. Segundo a família, ele se recupera bem e já se alimenta normalmente. A falta de água que já assustou os moradores de São Paulo ajudou a mudar o hábito dos consumidores. O desperdício está cada vez menor e muita gente encontrou alternativas para economizar. 232 apartamentos, chafariz, 200 metros quadrados de jardim, área de lazer e piscina. Haja água para manutenção. Um reservatório com capacidade de 40 mil litros de água de reuso ajuda no consumo do condomínio na zona central de São Paulo. Mas a gerência fica de olho. Todos os dias que vocês passaram a fazer essa leitura, né? Controle diário de consumo de água, né? Justamente para pegar diariamente essa medida para não ser pego de surpresa se houver algum vazamento ou algum consumo excessivo, né? E tem aqui, olha, na tabela dele está o comparativo, né? Diariamente, ó, dá para ver que todos os dias você veio aqui e confirmou. O resultado é este. Eles conseguem economizar mais do que no período da crise hídrica em 2013. Antes, eram 2.470 metros cúbicos de água por mês. Atualmente, o consumo é um pouco mais baixo, 2.125 metros cúbicos. E a ideia é expandir os projetos de reaproveitamento. A ideia agora é fazer uma conexão com o topo do prédio, lá também uma área também grande, né? Fazer a conexão com essa coleta do térreo e jogar tudo, direcionar tudo para essa caixa de 40 mil litros que a gente tem lá embaixo, que é o reservatório de água reaproveitável, né? Os índices divulgados pela Sabesp comprovam que o hábito do paulistano mudou. Com a campanha de 2013, as pessoas fecharam as torneiras. O consumo foi de 169 litros de água por dia para 114. 3 anos depois, a situação dos reservatórios se normalizou, mas o consumo continua moderado. Nesta casa, banho só com a bacia embaixo. Depois, a água é usada nas descargas. A louça é lavada rapidinho e tem táticas de economia para as roupas também. Eu esfrego primeiro no tanque, né? Eu deixo mais para enxaguar. E dependendo, assim, não uso os 3 enxágues, 2. Às vezes eu coloco só para centrifugar, então, tipo, o último enxágue que eu coloco na máquina, entendeu? Hábitos que Dona Edna não abre mão. Além da economia, o meio ambiente agradece. Antes a gente pagava R$80 de conta, hoje já caiu para 25. Quando você vai na casa das pessoas que não fazem isso, você tenta... Dói, chega a doer. Eu falo, nossa, eu não faço assim. Eu falo, vai lá em casa, no banheiro tem uma bacia enorme. E é assim. E se todo mundo fizesse como você? Aí... O mundo seria melhor, estaria bem melhor, né? Vamos voltar a falar do desastre aéreo russo. Os destroços do avião que caiu no fim de semana são encontrados no Mar Negro. Mais informações a gente vai passar daqui a pouco. Agora a gente volta a prestar serviço aqui no nosso link. Essas são imagens ao vivo da Avenida Paulista, tarde de sol e muito calor. Faz 33 graus nesse momento, céu azul bonito. Momento de pausa para os nossos apoiadores. Voltamos em instantes, continue com a gente. 3 horas e 40 minutos pelo horário brasileiro de verão, Link Record News de volta. E a crise financeira no Rio de Janeiro ameaça as refeições dos detentos. Entre eles, o ex-governador Sérgio Cabral e a mulher Adriana Anselmo. O pagamento da empresa que fornece as quentinhas está atrasado. Por isso, os preços podem ficar
os presos podem ficar até de prato vazio. Se neste Natal o ex-governador e a mulher dele trocaram a ceia de luxo por uma quentinha, no Réveillon a situação pode ficar ainda pior. Os fornecedores de alimentação estão ameaçando suspender o serviço aqui no complexo penitenciário, porque há 8 meses estão sem receber do governo do Rio. Segundo a Associação das Empresas Prestadoras de Serviços do Estado do Rio de Janeiro, a dívida já chega a 200 milhões de reais. A associação divulgou uma carta aberta à população, onde faz um apelo ao governador Luiz Fernando Pezão. No documento, as empresas denunciam que não têm condições de financiar o déficit do Estado. Os empresários também destacam a possibilidade de colapso do setor, com consequências imprevisíveis para a segurança pública. É a mesma avaliação de quem tem a missão de tomar conta de 47 mil presos no complexo de Jericinó. O barril de pólvora já está lá. Eu acho que esse é mais um elemento que nós colocamos nesse barril, que pode ser o estopim para essa calamidade e esse barril venha explodir. As vendas parceladas de Natal neste ano tiveram queda de 1,46%, segundo dados do SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito, e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Com um recuo pelo terceiro ano seguido, a queda é menor do que a apresentada em 2015, que foi de 15,84%. Considerada a data mais importante para o comércio, o Natal apresentou índices melhores que o Dia das Mães, dos pais, dos namorados e das crianças. Novidade nas praias do litoral paulista. O açaí agora é vendido em uma barca, igual à usada em restaurantes de comida japonesa, e serve até 6 pessoas. Praias lotadas no litoral de São Paulo. E quando bate aquela fome, o que vem à cabeça? Camarãozinho frito, ou a gente traz amendoim pra praia. Sorvete, milho, qualquer coisa, como. São muitas as opções para matar a fome na praia. E sempre quando vem a temporada de verão, surgem também as novidades. A moda agora no litoral de São Paulo é o açaí. Mas não o açaí como todo mundo conhece, na tigela. E sim, esse aqui, na barca. Uma refeição para até 6 pessoas. A barca é grande, igual aquelas usadas em restaurantes de comida japonesa. Cabe até 1 litro de açaí. E sem falar nos ingredientes, 16 ao todo. Frutas, granola, aveia, paçoca, leite condensado. Ótima, muito boa mesmo. Não tem muita disputa não? Ou serve todo mundo? Tá todo mundo quieto aqui, tá todo mundo quieto, quer dizer, todo mundo tá comendo. Tem que ser coisas leves, né? Então, como o açaí é uma ótima pedida. A Luciane, que tem 4 carrinhos de açaí nas praias do litoral paulista, decidiu oferecer a barca há 3 meses e já está faturando mais. Já aumentou uns 20% e aí agora, no verão, a expectativa é que aumente aí pelo menos 50%. Ela prepara o açaí em poucos minutos. Durante as festas de fim de ano, espera fazer até 200 barcas por dia. A grande custa R$50. Dá para comer à vontade. Dá para comer à vontade, mas eu já tive clientes que pegam uma grande para tomar sozinho, viu? Uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz concluiu que o Brasil é o país líder em nascimentos de prematuros. 1 em cada 10 bebês nasce antes da hora. Um dos motivos é a falta de acompanhamento no pré-natal. Esse é um dos momentos mais importantes da vida de uma mulher. Para Laurilene, foi também de muita preocupação. Sem um pré-natal rigoroso, as gêmeas Thaís e Tamires nasceram prematuras na 29ª semana. Uma delas morreu. Se a minha pressão tivesse sido regularizada desde o início, talvez hoje eu teria as minhas 2 filhas no colo aqui com você. A assistência pré-natal inadequada é apenas um dos fatores de risco para o nascimento de prematuros. O problema atinge principalmente as brasileiras de baixa renda, que recorrem à rede pública de saúde. Já na outra ponta estão as gestantes de melhor nível social, que procuram as maternidades particulares, onde o excesso de cesarianas é motivo de preocupação. O Brasil é líder mundial em nascimentos de prematuros. A taxa chegou a 11,5%, quase 2 vezes maior do que em países da Europa. Os partos espontâneos correspondem a 59% dos casos. As cesarianas somam 41%. Embora na literatura se diga que não é para fazer cesarianas desnecessariamente, o que ocorre é que talvez pudesse esperar um pouco mais, mas não se imagina que fará tanto mal, porque há esta compreensão de que a cesariana não é maléfica.
Todo bebê que nasce antes da 37ª semana é prematuro e corre mais risco. Ele pode sangrar a cabeça, ele pode ter necrose no intestino. A principal complicação é a imaturidade pulmonar, ele pode ficar com broncodisplasia, uma doença pulmonar para o resto da vida, ficar dependendo de assistência ventilatória. Thaís ganhou peso, faz tratamento para o coração e os cuidados terão que ser para a vida toda. O que eu passei aqui, assim, foi devastador, mas graças a Deus eu tô com uma recompensa aqui no meu colo. A separação de Brad Pitt e Angelina Jolie, o caso de assédio de Biel e o sucesso das mulheres sertanejas, os aplausos e as polêmicas. Tudo o que as celebridades aprontaram neste ano, a gente relembra na retrospectiva dos famosos. – 2016, o ano em que eles brilharam. Que bonito, hein? Que bonito, hein? Arrumaram confusão. Levaram sustos. Se separaram. E casaram de novo. Arrancaram suspiros. É o coração que fala. Cometeram gafes. Encararam a morte. Quando ele pontou 38 na minha cara, eu tinha certeza que ali era o fim, acabou. E emocionaram a gente. Eu dormia em hotéis 5 estrelas, né? Hoje em dia eu durmo na praça olhando para as estrelas. Recordes espetaculares. Febres mundiais. Mentiras cabeludas. Tudo gravado. Dá bronca no marido. A fofura dos filhotes. Capítulos da vida real, difíceis de assistir. Estrelas sempre polêmicas. Já me incomodaram tanto que eu tenho advogados, eu tenho processos acontecendo. E polêmicas de novas estrelas. Aí eu fui dar um beijo nele. Tudo que deu o que falar no mundo das celebridades. Na retrospectiva dos famosos. A reapresentação da retrospectiva dos famosos você acompanha aqui na Record News na quinta-feira, a partir das 10h30 da noite. Mais de 3.000 pessoas trabalham numa intensa operação para resgatar os corpos das vítimas do avião militar russo que caiu no Mar Negro. Hoje, partes da aeronave foram encontradas a 27 metros de profundidade. Os destroços da aeronave foram encontrados a 1,5 km da costa, a 70 metros de profundidade. O avião tinha deixado o balneário de Sochi com destino a uma base aérea russa no noroeste da Síria. 20 minutos depois de decolar, sumiu dos radares. A aeronave levava 64 integrantes do coral e conjunto de dança do exército russo. O grupo se apresentaria nas festas de Ano Novo. Também estava a bordo a ativista Elisaveta Glinka, conhecida como Doutora Lisa, que levava medicamentos para a Síria. O governo da Rússia descartou a hipótese de terrorismo e abriu uma investigação para apurar se houve falha técnica ou humana. O modelo do avião, um Tupolev 154, tem um histórico de acidentes. Pelo país, homenagens foram prestadas às vítimas da tragédia. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Fique bem informado, fique com a gente. Na Austrália, o comércio, um dia depois do Natal, é um dos mais lotados, porque é dia de liquidação. Com os descontos, consumidores fizeram fila ainda na madrugada e correram para as compras assim que os shoppings abriram as portas às 5 da manhã. As lojas ficaram lotadas. A expectativa da Associação Australiana dos Varejistas é que os consumidores gastem só hoje o equivalente a 5 bilhões de reais. E agora a gente vai fechar a nossa enquete. Perguntamos desde a primeira edição do Link News pela manhã se você sabe quais são os seus direitos na troca dos presentes. O resultado vamos conhecer agora. A gente vai mostrar aqui na tela. Vamos lá, qual é o nosso resultado lá? 44% dizem que sabe quais são os direitos e 56% não conhecem todos os direitos na hora de trocar os presentes de Natal. Tá certo? Continue participando porque amanhã tem outra enquete para vocês.
E agora a gente vai continuar falando de outros assuntos aqui. A gente vai mostrar que a partir de hoje você confere uma programação especial de fim de ano aqui na tela da Record News. Você vai acompanhar um documentário especial que promove uma mensagem de esperança, humanismo e superação. Olá, eu sou Ivo Goulart, diretor do filme Além da Luz, que será exibido aqui na Record News nos dias 26, 27 e 28 de dezembro, às 22h30. O documentário Além da Luz nos conta a história de 7 cegos brasileiros que nos mostram, através de muito otimismo, como vivem uma vida normal e até mesmo mais produtiva que muitas pessoas comuns. O filme já foi exibido nas Nações Unidas em Nova York, na Unesco em Paris e em muitos festivais de cinema pelo mundo. Eu gostaria de convidar você a embarcar nessa história com a gente aqui na Record News. Então não perca, você assiste o documentário Além da Luz nesta segunda, terça e quarta-feira, a partir das 10h30 da noite. Depois que acaba o Natal, ficam as sobras da ceia, toda aquela comida que vai parar na geladeira. E com ideias simples, é possível transformar o que sobrou em novas refeições para os próximos dias. Como resistir a tantas tentações da ceia de Natal? Dieta vai para o espaço. Mas e o almoço pós-ceia? Será que o cardápio passa pela culinária francesa, como o conhecido resté de onté? Sempre sobra, porque a gente acaba exagerando, mas daí é o soroboa, né? O famoso. A sobra do peru, o arroz que sobrou, essas coisas assim que anterior à ceia, né? E para dar água na boca, a chefe Jussara vai ensinar 2 receitas com sobras da ceia de Natal. A primeira é desse sanduíche aberto com peito de peru. Então aqui tem uma maionese. Com esse calor é bom usar industrial, tá? Dá uma desfiada no peito no peru, lá, todo ele que tem ali. Aqui colocamos um pouquinho de azeite. Quiser colocar um oréganozinho, uma pimentinha, põe, mas não é necessário. Aqui colocamos um queijinho, caprichar no queijinho. E agora nós levamos ao forno. Já está pronto para ser saboreado. E bom apetite. Próxima receita, mini porção de lombo com brócolis. Bem, e outra ideia, nós temos aqui um lombo de porco, que eu cortei ele em tiras e pode cortar em cubos, como preferir. A gente vai dar uma selada nele. E aí a gente vai servir ele em umas mini porçõezinhas. E aqui eu tenho um molhinho de frutas vermelhas. E aqui a gente tem uma cebola, dá mais apetite, né? Brócolis que também vamos colocar. E aí serve. Vamos fazer o aproveitamento. Boas ideias, né? Usando a criatividade, ninguém pode reclamar de comer as sobras da ceia, não. Porque o jantar se transformou em um novo e delicioso almoço. E você vai conhecer uma novidade que promete aposentar o temido motorzinho dos consultórios de dentistas. Olha só. Rafael chegou receoso para tratar dos dentes. Veio preparado para enfrentar e escutar o pior. Deu medo, né? Para surpresa dele, dessa vez foi diferente. Ele aplicou o gel, esperou questão de 30 segundos, começou a limpar, pronto. Sem barulho, sem sofrimento, graças a esse produto azul. Um gel desenvolvido a partir da casca do mamão pela professora e pesquisadora Sandra Calil. A remoção tradicional geralmente se usa o motor, que é o terror da população. É aquele motorzinho que faz barulho e acaba desgastando muito mais estrutura de dente do que é necessário. E o nosso método, que é minimamente invasivo, você usando o gel, você só remove o que está contaminado, o que está infectado. Então ele, além de ser conservador, na maioria das vezes, você faz um procedimento suave, adequado e o paciente se sente mais confortável. O efeito contra as cáries foi certeiro. Elimina as bactérias do dente em poucos minutos. A técnica garante mais conforto ao paciente e é considerada menos invasiva do que a tradicional. O gel pode ser utilizado em quase todos os tratamentos de cárie e ainda dispensa um outro instrumento odontológico que muita gente conhece e não gosta. Esse daqui, ó, utilizado para aplicação da anestesia. Sem a picadinha da agulha e em menos de 5 minutos, o próprio paciente sinaliza que foi tudo bem. Muito rápido, surpreso por não sentir dor, né? Fiquei surpreso.
O gel é utilizado nesse centro odontológico de uma universidade que atende cerca de 1.500 pacientes por dia e já se espalhou por consultórios de vários países na América Latina. Hoje, boa parte dos países pesquisa o gel e também tem interesse em usar em larga escala. Então, para nós isso é bem importante porque o Papacari é uma invenção brasileira e nacional, ou seja, nós temos a patente nacional e internacional propiciando saúde para o resto do mundo. Ficou mais fácil encarar o dentista. O paciente sai da cadeira do dentista sorrindo? Com certeza, não achando que ele é um terrorista, não é? O médico acusado de matar a fisiculturista Renata Mugiati no ano passado foi preso novamente, acusado de agredir outra mulher. Desta vez, Rafael Sus Marques é suspeito de bater em uma ex-namorada. A mulher disse à polícia que levou um tapa no peito e foi ameaçada. Rafael está preso preventivamente em Curitiba. Ele ficou conhecido por um crime de repercussão nacional. Em setembro de 2015, foi acusado de matar a namorada, a fisiculturista Renata Mugiati, que caiu do 31º andar do prédio onde os dois moravam em Curitiba. Ele foi preso e solto pouco tempo depois por causa de uma divergência entre dois exames do IML. O primeiro indicava que a fisiculturista teria sido asfixiada pelo namorado antes de cair e o outro afastava essa hipótese. O caso ainda não tem data para ser julgado. E vamos atualizar agora as notícias de um grupo de 19 brasileiros que está desaparecido depois de tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Nossa correspondente da Flórida, Tina Roma, tem as últimas informações. Este grupo de 19 brasileiros, entre eles mineiros e paranaenses, estão desaparecidos desde o dia 6 de novembro. Só agora foi divulgada esta informação. Eles teriam saído das Bahamas no início de novembro em um barco rumo ao sul da Flórida. A Guarda Costeira Americana continua verificando o percurso da travessia em busca de um possível naufrágio. Existe ainda a possibilidade de que estas pessoas tenham sido presas nas Bahamas antes do embarque. Esta tentativa de entrar ilegalmente nos Estados Unidos por essa rota vem aumentando desde o ano passado. Os traficantes cobram em média $8.000 pela viagem em barcos de pesca. O consulado brasileiro aqui em Miami está acompanhando este caso bem de perto, mas as informações ainda são confusas. A Guarda Costeira Americana continua fazendo buscas em alto mar. Muito obrigado, Tina. E esta edição do Link Record News fica por aqui. Quer sugerir algum assunto para o jornal? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe nas redes sociais, use a hashtag LinkRecordNews. A gente se encontra de segunda a sexta em 2 edições, às 11 da manhã e às 3 da tarde. Fique agora com o Pet Channel. Continue participando pelas redes sociais. Record News, informação para você crescer.